e eu convido você para abrir a Bíblia comigo. Nós vamos ler a Apocalipse capítulo 14. Diz assim o texto bíblico: Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar, aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, e tribo, e língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: Se alguém adora a besta e a imagem, e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, e os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Cristo Jesus. Então, ouvi uma voz do céu dizendo: Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: Toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: Toma tua foice afiada, e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra, e vindimou a videira da terra, e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. O lagar foi pisado sobre a cidade, e correu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Nós vamos meditar sobre o tema: a glorificação dos salvos e a condenação dos ímpios. Meus irmãos, o capítulo 14 encerra a 4ª sessão paralela do livro de Apocalipse. Nós já vimos 4 sessões: os 7 candeeiros, os 7 selos, as 7 trombetas. Estamos terminando hoje de ver a 4ª sessão paralela, quando aborda a questão do quarteto do mal e o juízo de Deus sobre os inimigos da igreja. Já vimos que cada uma dessas sessões cobre todo o período que vai da primeira à segunda vinda de Cristo. E por isso nós estamos vendo repetidamente a cena da segunda vinda de Cristo
e a cena seguida à segunda vinda de Cristo, que é o juízo final. Neste capítulo veremos mais uma vez a cena dos remidos na glória e a condenação dos ímpios no juízo final. Aqui nós podemos perceber várias cenas da mais alta importância dentro desse cenário do fim, da segunda vinda e do juízo final. Vejamos então a primeira cena. A primeira cena está do versículo 1 ao versículo 5. A igreja está com Cristo no céu. É a primeira cena que você percebe do texto. A igreja está com Cristo no céu. Veja o verso 1, por favor. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu Deus. Quem são esses 144.000? Nós já estudamos, quando falamos sobre o capítulo 7, que esses 144.000 não são um grupo seleto dentro da igreja. 144.000 é um número simbólico, e esse número representa a totalidade dos remidos, a totalidade dos salvos, em todo o período da história da igreja e em todos os lugares. Se vocês perceberem, esses 144.000 aqui estão fazendo um contraste, um grande contraste, com aquilo que vimos no capítulo 13, os adoradores da besta. A Bíblia diz no capítulo 13, no versículo de número 7, que foi dado à besta a autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adoraram a besta, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Agora você encontra em contraste com os seguidores da besta, com os seguidores do anticristo, os 144.000, também selados, juntamente com o Cordeiro no Monte Sião. Aqui você percebe que, assim como existe uma igreja apóstata, existe uma igreja falsa, existe a igreja que é chamada de a Grande Babilônia ou a Grande Meretriz, seguindo o diabo e os seus agentes, também existe uma igreja verdadeira, uma igreja genuína, os 144.000 que não recebem a marca da besta, mas recebem o selo de Deus, são os selados de Deus, e eles estão no Monte Sião, junto com o Cordeiro. Temos que entender que Monte Sião aqui não se trata do local geográfico na cidade de Jerusalém. Esse Monte Sião aqui é uma representação do céu. É a mesma expressão que você vai encontrar lá em Hebreus capítulo 12, verso 22 e 23, quando diz: mas tendes chegado ao Monte Sião, à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos nos céus, e a Deus o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Esta imagem que você vê é a igreja plena, completa, total, com Cristo na glória, no céu, aqui representando o Monte Sião. Se você notar, esta visão já foi dada lá no capítulo 7, os 144.000. E aqui você está vendo novamente a repetição dos 144.000, porque o livro de Apocalipse é um livro que repete as suas cenas. São 7 sessões paralelas. O que você viu, você volta a ver, você volta a ver, você volta a ver. Em cada cena que você vê detalhes diferentes. Você vê o campo se abrindo, você vê o leque se abrindo, você vê a cena ficando mais clara. E aqui no capítulo 14, você vê detalhes dos 144.000 que você não vê lá no capítulo 7. Por exemplo, lá no capítulo 7, João apenas ouve do número 144.000, mas ele não vê. Agora ele não apenas ouve, agora ele vê os 144.000. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte, com ele os 144.000. Agora ele está vendo a totalidade da igreja.
Lá no capítulo 7, não é definido o local onde eles estão, mas agora claramente é definido que os 144 mil estão com o Cordeiro no Monte Sião, ou seja, no céu, ou seja, na igreja glorificada, Jerusalém celestial, onde estão incontáveis hostes de anjos e os espíritos dos santos aperfeiçoados. Lá no capítulo 7, eles são selados, você pode perceber isso, no versículo 3 do capítulo 7, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarem na fronte os servos do nosso Deus. Eles são selados, mas agora no capítulo 14, você percebe que tipo de selo é este? É o nome do Pai e o nome do Cordeiro. Esta é a marca que a igreja recebe, este é o selo que a igreja recebe, o próprio nome de Deus e o próprio nome do Cordeiro. Quarto lugar, se você perceber, agora os selados estão ligados não apenas a Deus, conforme lá no capítulo 7:3, mas agora eles estão ligados a Deus e ao Cordeiro. Se você notar, aqui no capítulo 14, você vai perceber que esses 144 foram remidos da terra. Veja o verso 3, a parte final. E ninguém pôde aprender o cântico senão os 144 mil que foram comprados da terra. Daí a interpretação dispensacionalista encontrar uma grande dificuldade de interpretar esses 144 mil como sendo judeus. Porque esses 144 mil não se limitam à Palestina, não se limitam a Israel, mas eles estão em toda a terra. Eles são comprados da terra. Esta multidão que você vê no capítulo 7 é vista ainda lá como a multidão que procede de toda tribo, raça, povo, língua e nação, e eles são comprados de toda a terra, eles são selados por Deus, eles têm então na fronte escrito o nome de Deus, e eles têm ainda a missão de glorificarem a Deus, porque eles aprendem um cântico novo, que ninguém pode aprender, a não ser os 144 mil, ou seja, este cântico novo, só a igreja pode cantá-lo, só a igreja remida pode entoá-lo, e eles então estão representando para nós aqui a totalidade da igreja de Cristo na glória. Outro aspecto, a igreja está não apenas de pé com o Cordeiro, estamos sendo informados que a igreja glorificada está também cantando, adorando a Deus e ao Cordeiro. Veja os versos 2 e 3. Ouvi uma voz. E agora João não só vê, ele ouve. Como é que é essa voz? Ele começa a descrever a voz. Como voz de muitas águas. E esta voz, como de muitas águas, era semelhante à voz que ele escutou lá no capítulo 1. A voz do próprio Cristo glorificado. Agora ele escuta a voz da igreja glorificada. Como voz de grande trovão, mostrando a majestade desta voz. Como voz, também a voz que ouvi, era como de arpistas quando tange a sua harpa. Não apenas uma voz poderosa, majestosa, mas também uma voz melodiosa. Entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico senão os 144 mil que foram comprados da terra. Preste atenção em outro contraste. Primeiro contraste que você viu é que existem 2 igrejas, uma verdadeira e uma falsa. Uma que segue o Cordeiro e a outra que segue a besta. Uma que adora a Deus, a outra que adora o diabo. Uma que é marcada pelo anticristo, pela besta, e a outra que é selada por Deus. Esse é o primeiro contraste que João aponta para nós. O segundo contraste é que esta igreja que foi perseguida, maltratada, martirizada na terra, e que muitas vezes foi levada ao martírio, agora está no céu cantando. E os adoradores da besta, a falsa igreja, está blasfemando contra Deus. Está mordendo a língua de ira, de ódio, de fúria, e blasfemando. Se não, vejamos, olha aí por favor, perceba você, capítulo 13, versículo 6,
abriu a boca em blasfêmias contra Deus. Quem que abriu a boca em blasfêmias contra Deus? A besta, o anticristo. 13:6. Se você olhar capítulo 16, quando vamos estudar sobre as taças da ira de Deus, veja versículos 10 e 11, 16, 10 e 11. Derramou o quinto selo, derramou o quinto anjo a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens, agora não é apenas a besta, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu, por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. O outro contraste é que enquanto esta igreja falsa está blasfemando, a igreja verdadeira está adorando. Vejam que coisa fantástica. Esse é outro contraste tremendo que nós encontramos aí. Enquanto aqui na terra a igreja sofre, chora, ela pode ter a convicção de que lá no céu Deus vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. E ela então vai cantar um cântico que só ela pode cantar. É o novo cântico. Ninguém pode cantar este cântico a não ser os remidos de Deus. Outra coisa que você pode perceber, esta igreja não está apenas de pé junto com o Cordeiro, ela está cantando ao Cordeiro, mas em terceiro lugar, a igreja é o povo redimido por Deus, totalmente separado do mundo, versos 4 e 5, são estes, preste atenção aí, 14, 4 e 5, são estes que não se macularam com mulheres, porque são castos, são eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá, são os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Vamos entender esta primeira expressão, porque ela é difícil de entendimento. O que significa a expressão? São os que não se macularam com mulheres porque são castos. Será que a Bíblia está dizendo que esses 144 mil são homens? As mulheres não fariam parte desse grupo? Será que a Bíblia está dizendo que esses 144 mil são aqueles que adotaram o celibato? Certamente não pode ser esse o sentido. Será que a Bíblia condena o contato do homem com a mulher e a relação sexual de um homem com a mulher no casamento é algo que contamina o homem? Isso está contrário ao ensino geral das Escrituras. A Bíblia diz que o casamento não é um estado de desonra, ao contrário, é um estado de honra, digno de honra entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula. Então, o que é que significa essa expressão que os 144 mil não se contaminaram com mulheres e são castos? Obviamente, não está se referindo a celibato, nem a relação sexual do homem com a mulher. Não é esta a intenção do autor sagrado. Até porque na Bíblia, e sobretudo o livro de Apocalipse, exalta o casamento à posição mais elevada quando compara o relacionamento de Cristo com a sua igreja como grande casamento, as bodas do Cordeiro. Então o que significa isso aqui? Os remidos são aqueles que não se prostituíram com a grande meretriz. É isto que João está querendo dizer. Quem são esses 144 mil? São aqueles que não se contaminaram com a grande meretriz. Quem é a grande meretriz? É a falsa igreja, é a igreja apóstata, é a igreja mentirosa, é a igreja que está a serviço de Satanás e do anticristo, é a igreja que torce a palavra de Deus, é a igreja que seduz os homens, é a igreja que persegue a igreja verdadeira. Esta é a base do que o texto está querendo dizer. Tanto é fato que este livro, o livro de Apocalipse, vai se referir a esta relação com a falsa igreja e com a besta, usando a palavra porneia, a idolatria com a palavra porneia, com a palavra prostituição. Se não, vejamos, pode olhar aí comigo, capítulo 14, verso 8. Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. A palavra porneia. Se você olhar ainda, veja você, capítulo 17, verso 2, está falando dessa grande meretriz, dessa falsa igreja.
com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Veja você, por favor, capítulo 18, verso 3, ainda falando desta grande meretriz, a falsa igreja: pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Observe ainda, por favor, capítulo 18, 9. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela, a grande meretriz, os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio. Então, quem são esses 144 mil que não se prostituíram, ou que não se contaminaram com mulheres? É a igreja total, toda a igreja de Cristo, que não se contaminou, que não se imiscuiu, que não se prostituiu espiritualmente, que não entrou no esquema, no sistema da idolatria, mas que se manteve pura espiritualmente. Esta figura está profundamente reforçada pelo que o apóstolo Paulo escreve em 2 aos Coríntios, capítulo 11, verso 2, quando ele diz assim: porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Esta é a ideia que o autor sagrado quer passar para nós. Quem são esses 144 mil? São aqueles que mantiveram-se puros espiritualmente, não se contaminaram com a idolatria desta falsa igreja. Que mais podemos aprender desta igreja glorificada? Veja você que os remidos são os seguidores do Cordeiro. Veja aí versículo 4. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. Vejam vocês no capítulo 13. Vejam vocês no capítulo 13. Que aqui há um contraste. O versículo 8. Adorá-la-ão todos que habitam sobre a terra. Adorá-la-ão quem? Adorarão a besta, o anticristo. Mas a igreja verdadeira não vai seguir o anticristo, vai seguir o Cordeiro. É outro contraste. Enquanto a falsa igreja, a igreja apóstata, segue o anticristo, a igreja verdadeira segue o Cordeiro, por onde quer que vá, ainda que para o martírio. Ainda que para o martírio. Vejam, irmãos, um fato importante: a igreja verdadeira é uma igreja de discípulos. O Senhor Jesus Cristo deu esta ordem: fazei discípulos. Não admiradores, não frequentadores de templo apenas, mas discípulos. E quem é um discípulo? O discípulo é aquele que nega-se a si mesmo, toma a sua cruz e segue o Cordeiro, ainda que para a morte, ainda que para o martírio. E você encontra aqui que esta igreja verdadeira, os 144 mil, foram aqueles que seguiram o Cordeiro por onde quer que vá. Que mais nós podemos aprender desta igreja? Veja o versículo 4, esta igreja é a igreja dos eleitos de Deus. Você pode perceber, são os que foram remidos dentre os homens. Isso então nos ensina que não há universalismo na salvação. A ideia de que no fim Deus vai ter misericórdia e vai salvar todo mundo não tem apoio nas Escrituras. Existe alguém que é remido dentre os homens, que é tirado dentre os homens, são como que tições tirados do fogo. Esta é a igreja genuína, verdadeira, a igreja eleita por Deus, são aqueles que foram remidos, comprados pelo sangue do Cordeiro. E você vê ainda no versículo 4 que esta igreja, a igreja verdadeira, são primícias para Deus e para o Cordeiro. Vamos entender primícia aqui não como uma seleção de alguns crentes dentro da igreja. Isso não é verdade. Como alguns dispensacionalistas ensinam que Jesus vai arrebatar a igreja secretamente, e aqui na terra vão ficar alguns crentes que estavam assim meio capengas. Não existe isso. Todos os salvos são primícias de Deus. Todos. Não existe crente primícia e crente que não é primícia. Todo crente é primícia. Todo salvo é primícia. Tanto é fato que quando você lê em Hebreus 12, 23, a igreja do céu, a igreja glorificada é chamada da igreja dos primogênitos.
Para Deus, todos os remidos são primogênitos. Para Deus, toda a igreja na glória é primícia de Deus. São os comprados dentre os homens, são os remidos dentre os homens, são os eleitos de Deus, a quem Deus escolheu e salvou pela sua graça. Mas você percebe finalmente, quem são esses 144 mil? São aqueles que mantiveram vida íntegra. Versículo 5, e não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Meus irmãos, isso é uma coisa muito séria, porque esta igreja é uma igreja que não segue a mentira. E se você perceber, os adoradores da besta seguiram uma mentira, seguiram um mentiroso. Quem é o mentiroso? Pergunta o apóstolo João. Senão aquele que nega o Pai e o Filho, senão o anticristo. O anticristo é mentiroso. Ele faz sinais de mentira. Ele tem poder de mentira. Ele faz promessas de mentira. Mas os adoradores de Deus, a igreja verdadeira, é uma igreja que não segue a mentira, é a igreja da verdade. É a igreja que está pronta a morrer pela verdade. E não há mentira na sua boca. Por isso, pare para refletir o seguinte: não é possível alguém ser remido pelo Cordeiro, ser salvo, ser selado pelo Espírito Santo e ser uma pessoa mentirosa. Não existe pessoa salva mentirosa. Se uma pessoa é viciada na mentira, está vivendo na prática da mentira, ela está provando que ainda não é salva, porque a Bíblia diz que fora, lá em Apocalipse 28 diz, fora ficarão os mentirosos, os que praticam e amam a mentira. Vamos ver um segundo aspecto, a segunda cena do texto. Versículos 6 e 7. O juízo é anunciado aos moradores da terra. Capítulo 14, versículos 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Vejam vocês, irmãos, que isso está em contraste com o capítulo anterior. A grande pergunta do capítulo 13, versículo 4 era esta: quem é como a besta? Quem pode pelejar contra ela? A grande pergunta que circula a terra é esta: quem pode comparar-se à besta? Quem é tão forte? Quem é tão poderosa? Quem é tão aguerrida contra o anticristo ou a besta? Por um momento, que nós falamos quarta-feira, foi o período da grande tribulação, foi o período do aparecimento do homem da iniquidade, é o período do pouco tempo de Satanás. Vai parecer na terra que o diabo é tão forte ao ponto de ser irresistível. Daí os homens perguntarem: quem é como a besta? Mas agora um anjo está anunciando que não é o anticristo que é forte, não é o diabo que é forte, não é o anticristo que deve ser temido, mas a grande proclamação é essa: temei a Deus e dai-lhe glória. Agora se anuncia o Todo-Poderoso Deus, agora se proclama o nome daquele a quem todos os povos devem de fato temer. Que coisa fantástica isso! Se você perceber, o que está acontecendo aqui é que o juízo está sendo anunciado. Mas antes de Deus anunciar o juízo, Deus ainda vem com a palavra de oportunidade para arrependimento. Por isso vem o evangelho eterno. Como Deus é maravilhoso! Na sua ira, Deus se lembra da misericórdia. Ninguém será cortado, ninguém será pisado no lagar da ira de Deus, sem que antes tenha sido chamado pelo evangelho da graça, pelo evangelho que dá ao homem a oportunidade de arrepender-se. Os moradores da terra agora são alertados à chegada do juízo. Veja o verso 7, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. É importante entender isso, irmãos, porque a Bíblia nos informa que nesse tempo do fim, os homens ímpios estarão perguntando: onde está a promessa da sua vinda? Onde está o Deus do juízo? Diz a Bíblia que nesse tempo os homens estarão zombando de Deus, estarão escarnecendo. Irmãos, não é isso que vocês estão vendo todo dia?
Não é isso que vocês escutam nos noticiários, nos documentários, nos filmes, nas telenovelas, os homens escarnecendo do juízo de Deus, os homens perdendo completamente o temor de Deus. Diz a Bíblia ainda em Mateus capítulo 24, versículos 37 a 39, que quando o juízo chegar, os homens vão estar completamente desatentos ao fato do juízo de Deus. E Jesus Cristo comparou isso como os dias de Noé. Será como nos dias de Noé? Os homens se casam e se dão em casamento, os homens compram, os homens vendem, até que chega o dia. Que mal há em casar, se dar em casamento, em comprar e em vender? Nenhum mal. O grande problema é que quando os homens se envolvem nessas atividades lícitas e comuns, ao ponto de se esquecerem de Deus, aí está a sua grande ruína. A sua grande ruína. Agora o anjo está proclamando, é chegado o juízo de Deus. E se você notar, ele vai usar expressões para esse juízo: a queda da Babilônia, a ira de Deus, o lago do fogo, a hora da foice, a lagaragem, ou seja, o tempo do juízo está chegando. E a proclamação do anjo. Mas vem uma terceira cena, versículo 8, veja aí por favor. Seguiu-se outro anjo. Você percebe que como que uma fila de anjos coloca-se agora diante de Deus para trazer a mensagem do juízo. Veja o versículo 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Veja você que a grande Babilônia é a grande meretriz. Você tem uma igreja verdadeira, essa está no céu. A falsa igreja está caída. Louvado seja o Senhor. A verdadeira igreja está glorificada, está com o Cordeiro no Monte Sião, na Nova Jerusalém, no céu. A falsa igreja está caída. Ela é grande, mas ela caiu. E o que a Bíblia nos fala desta grande Babilônia que caiu? Você é informado nas Escrituras que esta grande Babilônia faz duas coisas: ela seduz e ela persegue. Aliás, são essas as duas grandes armas de Satanás. Satanás tenta atingir os homens dessas duas maneiras. Primeiro, com sedução, com palavras melífluas, doces, com encanto. O diabo não é, entre aspas, tão feio como parece. O apóstolo Paulo chega a dizer que ele chega ao ponto de se transfigurar em anjo de luz. Ele vem com máscaras as mais atraentes. Ele é sedutor. E diz as Escrituras que ele vai seduzir. E essa é a expressão que nós encontramos aqui. Ele é sedutor. E se você notar, no capítulo 17, versículo 5, quando está falando desta grande meretriz, dá uma olhadinha lá, na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. E se você perceber, versículo 18:3, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição, e com ela se prostituíram os reis da terra. Ou seja, ela vai seduzir, ela vai entrar na relação das pessoas, vai conquistá-las, vai atraí-las, vai levar as pessoas às suas práticas imundas, vai levar as pessoas a viver uma vida imoral, escandalosa. Agora preste atenção nisso, irmãos, isso é muito importante entender. Não pensem vocês que de um lado está a igreja verdadeira como que separado geograficamente, e do outro lado geograficamente está a igreja falsa. Não. Dentro dos limites da igreja verdadeira existem representantes da igreja falsa. Foi isso que Jesus disse, que enquanto os filhos do reino dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E Jesus interpretou: o joio são os filhos do maligno. Ou seja, há um grande perigo, e todos nós temos que nos aperceber disso, que dentro da igreja verdadeira escondem-se representantes da falsa igreja.
E é até possível que alguns deles, ou que muitos deles, estejam a vida inteira até mesmo auto-enganados. Porque no dia do juízo há de se perguntar, e os próprios se levantando dizendo: Senhor, Senhor, porventura não profetizamos em Teu nome, não fizemos milagres em Teu nome, não expulsamos demônios em Teu nome? E o Senhor lhes dirá: apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Pessoas que foram seduzidas pela grande Babilônia. Se vocês perceberem, a outra arma da grande Babilônia não é apenas a sedução, mas a perseguição. Veja, por favor, capítulo 17, verso 6. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. Veja 18, 24. E nela, na grande Babilônia, se achou o sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Ou seja, esta igreja falsa, esta grande Babilônia, esta igreja apóstata, não é apenas a grande meretriz, mas também é agente do dragão, é braço do anticristo, é igreja perseguidora da igreja verdadeira. E diz a Bíblia agora que ela caiu. Caiu a grande Babilônia, ela está completamente arrasada, completamente destruída, enquanto a igreja verdadeira que ela perseguiu está reinando com Cristo no Monte Sião, na cidade santa, na Nova Jerusalém. Vamos à quarta cena do livro, do capítulo, versículos 12 a 9, por favor. Você vai encontrar agora a condenação dos adoradores da besta, a condenação inapelável dos membros desta falsa igreja, desta igreja apóstata, versículos 9 a 12. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro anjo, em grande voz, dizendo: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte e sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, quem quer que receba a marca do seu nome. Você percebe aqui uma coisa importantíssima. Até agora, a ira de Deus veio misturada com a misericórdia. Até agora, os juízos de Deus sobre a terra foram juízos com o propósito de chamar os homens ao arrependimento. Agora mais não. Agora chegou o dia do juízo. E no dia do juízo não tem mais oportunidade. Agora, diz João, é a ira sem mistura. É a ira pura de Deus. Agora não tem mais chance, agora a porta está fechada, agora chegou o momento dos homens darem conta da sua vida. E você percebe aí que o versículo de número 10 define a intensidade desse sofrimento. Porque diz o texto que vai ser a ira sem mistura. Eles vão beber do cálice da ira de Deus, e eles serão atormentados com fogo e com enxofre. Esta é uma linguagem figurada para descrever a intensidade do sofrimento que os ímpios terão que suportar. Mas se você notar, não é apenas um sofrimento intenso, mas também será um sofrimento eterno. Versículo 11 nos diz: a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e eles não têm descanso algum, nem de dia e nem de noite. Este é um quadro horrível, irmãos. Aliás, Winston Churchill, certa feita, disse que a corrupção da Inglaterra, embora não fosse um homem que tivesse talvez tanta autoridade para dizer isso, mas ele disse que a corrupção da Inglaterra começou quando os púlpitos da Inglaterra deixaram de pregar sobre o céu e sobre o inferno. A pregação das penalidades eternas é uma pregação impopular, insuportável para o homem pós-moderno. Porque o homem pós-moderno não tolera verdades absolutas. Daí ganhar popularidade a famigerada heresia da negação das penalidades eternas. Mas a Bíblia diz que o sofrimento dos ímpios
é intenso. E não só isso, ele é eterno. E se você notar, aqui há um outro contraste. Porque enquanto a igreja verdadeira, ainda que suportando o martírio, conforme nós vamos ver agora no verso 13, os que morrem no Senhor são bem-aventurados, por quê? Porque descansam. Porque descansam. E o que está acontecendo com a falsa igreja? Atormentada de dia e de noite por toda a eternidade. Enquanto os salvos estão descansando, estão na glória, eles estão sendo atormentados para sempre, de dia e de noite. Daí, queridos, nós estamos indo para a quinta cena, a bem-aventurança dos que morrem em Cristo, versículo 13, olha aí. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descansam das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Veja você que esta voz não sobe da terra, ela desce do céu. É uma revelação não momentânea, para ser escrita, para perpetuar-se. Está dizendo de forma paradoxal, bem-aventurados os que morrem. Louvado seja Deus, que esperança para o povo de Deus. Morrer para os filhos de Deus não é incerteza, não é insegurança, não é temor, não é terror, é bem-aventurança. Por quê? Porque morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. O anticristo pode matar o corpo, mas não pode destruir a alma. Ele pode perseguir os santos e prevalecer contra eles, levando-os ao martírio, mas não pode afastá-los de Deus, porque a Bíblia diz que nem a vida e nem a morte podem nos separar de Deus. Então aqueles que morrem no Senhor são felizes. E você percebe por que são felizes? Porque descansam. Acabou a fadiga, acabou o trabalho extenuado. Mais do que isso, você percebe que embora eles não sejam conduzidos à glória pelas suas boas obras, mas eles levam as suas boas obras para o céu. Não são as nossas boas obras que nos levam para o céu, somos nós quem levamos as nossas boas obras para o céu. Até um copo de água fria que você der para alguém em nome de Jesus, não ficará sem recompensa. Então está aqui um outro contraste. A falsa igreja atormentada, a verdadeira igreja descansando com o Senhor. Vamos para a quinta e penúltima cena, ou melhor, a quinta cena. A penúltima mesmo, a sexta e penúltima cena. Versículos 14 a 16. Você percebe que agora a segunda vinda de Cristo é anunciada para a colheita dos justos. Versículos 14 a 16. Olhei e eis uma nuvem branca, e sobre a nuvem um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Quem é esse? É Jesus Cristo. Ele subiu numa nuvem, e os anjos disseram, assim como ele subiu, assim também ele descerá, assim ele também voltará. E diz Apocalipse 1,7, que todo olho verá, ele virá numa nuvem, e numa nuvem também nós subiremos, diz o livro de Apocalipse. Ele tem uma coroa na cabeça, essa coroa é a coroa do rei vencedor, é a coroa do vitorioso. E para que ele vem? Para que ele vem? Ele vem para ceifar. E quando é a ceifa? Mateus 13:39 diz que a ceifa é na consumação dos séculos. E diz Mateus 24, 29 a 31. Ele dará ordem aos seus anjos, para que recolham, para que ajuntem, para que ceifem todos os remidos dos 4 cantos da terra. Então ele virá com grande poder e muita glória, e se assentará no seu trono, para julgar. E aos remidos, e ao trigo que ele ajuntará para o celeiro, ele vai dizer, vinde benditos de meu Pai, entrem na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ele virá em primeiro lugar para reunir o trigo, para reunir os filhos, para reunir os remidos, para reunir os escolhidos, para reunir os eleitos, para reunir a sua igreja. Ele virá para isso. É a grande ceifa. E na ceifa, aqui você percebe que é recolhido os santos, é recolhido os remidos do Senhor. E você vai perceber que esta então é uma colheita gloriosa. É por isso que
A Bíblia às vezes usa a expressão de colheita como o receber pessoas salvas. Erguei os vossos olhos e vede os campos, porque já estão brancos para a ceifa. Mas, queridos irmãos, ao mesmo tempo que nesta ceifa o trigo é recolhido para o celeiro, nesta mesma ceifa, quando a foice passar, o joio é recolhido para a fornalha. E diz a Bíblia que eles serão jogados na fornalha, e ali haverá fogo que não vai se apagar, ali haverá verme que não vai morrer, ali haverá choro, e ali haverá ranger de dentes, e ali haverá tormentos, e a fumaça do seu tormento subirá pelos séculos dos séculos. E agora João vai ver a última cena. A última cena não fala de uma ceifa, fala de uma vindima, fala de uma lagaragem. O que é lagaragem? Lagaragem é o lagar. Lagar é o local onde se pisam as uvas, para esmagar as uvas, para se fazer vinho. Então é aquele local onde as pessoas vão pisando as uvas, vão macegando as uvas. Isso é lagaragem. E agora, vejam vocês, nos últimos versos 17 a 20, então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. Se você notar, querido irmão, se você notar, que lagar é esse? Você vai ler na Bíblia em Isaías, capítulo 63, versículo 3. O lagar, eu o pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo, porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Olhei, não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse, pelo que o meu próprio braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. Na minha ira pisei os povos, no meu furor embriaguei-os, derramando por terra o seu sangue. Esta é uma cena dramática do juízo final. E a cena que João vê do juízo final é a cena de um lagar cheio de uvas, e não são uvas, são povos, são pessoas, os membros da falsa igreja, da grande meretriz, os adoradores da besta, que estão sendo pisados, que estão sendo esmagados. E neste lagar, quem está pisando este lagar é o próprio Deus, na sua fúria, na sua ira, na sua cólera. Se você notar, no capítulo 19 do livro de Apocalipse, versículo 15, é o próprio Jesus Cristo que está pisando o lagar. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo, Jesus, as regerá com o cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E voltando ao capítulo 14, o último verso, somos informados de uma figura dramática. E o lagar foi pisado fora da cidade. Por que fora da cidade? Porque a cidade representa aqui o povo de Deus. E o povo de Deus não participará desse juízo de condenação. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, passou da morte para a vida, tem a vida eterna, não entra em juízo, não entra no juízo da condenação. Não vai ser pisado no lagar, ele vai ser colhido, ceifado para o celeiro de Deus. Os ímpios vão participar do lagar da fúria, da cólera de Deus. E há uma expressão aí que precisa ser entendida. E correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Vamos entender. Para o sangue subir aos freios dos cavalos, significa 1,5 metro, na linguagem profética. O que significa 1.600 estádios? 1.600 estádios representa 360 quilômetros. Exatamente a distância do norte ao sul da Palestina, de Dan a Berseba. Imagine esse quadro. 360 quilômetros
de extensão com 1,5 metro de sangue. É um mar de sangue. Obviamente isso é uma figura de linguagem. Não podemos interpretar isso literalmente. O que então é essa figura de linguagem de 360 quilômetros de 1,5 metro de profundidade de sangue? Significa que a fúria de Deus, a cólera de Deus, alcançará todos os ímpios, atingirá a toda a igreja apóstata. Ninguém, absolutamente ninguém, poderá escapar da ira de Deus quando ele se assentar para julgar os povos. E eu termino aqui, irmãos, com esta palavra solene. Não tem como ser diferente. Na humanidade só há 2 grupos, os salvos e os perdidos. Os adoradores da besta e os adoradores do Cordeiro. Os que estão com Cristo no Monte Sião e os que estão sendo pisados no lagar da ira de Deus. Só existem 2 grupos, os que estão descansando no céu, entoando um novo cântico, e aqueles que estão blasfemando e suportando o cálice da ira de Deus, sem mistura. Na humanidade só há 2 igrejas, a igreja verdadeira, os 144 mil, os redimidos, as primícias para Deus, e a igreja apóstata, a igreja que recebe a marca da besta. A pergunta é, de que lado você está? Você tem o selo de Deus na sua vida? A sua vida é pura? Seus lábios são verdadeiros? Você está preparado para o grande dia do juízo de Deus? Esta é a grande questão. E eu preciso lhe informar que hoje é tempo de oportunidade, que hoje é o dia da salvação. Por isso, se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração, diz o Senhor. Que Ele nos ajude. Amém.